Olá para todos vocês, eu sou a Cissa Alves e hoje eu estou aqui no Acaso Cultural, na Rua Vicente de Souza, número 16, em Botafogo, para o início de uma grande palestra que vai acontecer aqui. Eu estou ao lado da nosso querido Soriano, da TVC Rio, Canal 6 da NET. Ele vai falar um pouquinho dessa palestra sobre o papel das mídias alternativas, mas eu vou deixar com ele, porque ele sabe dar o recado. Não é não, Soriano? Obrigado, você é sempre generosa e eu quero também dizer ao telespectador que a nossa Maria da Conceição, a Cissa, é a nossa diretora também, porque nós somos uma direção colegiada da TV comunitária do Rio de Janeiro. E é verdade, é um convite também do nosso diretor, professor Adilson Cabral, de a gente fazer aqui hoje uma pequena palestra seguida de debate, em que a gente vai abordar o papel das mídias alternativas também no jogo político atual. É essa a ideia. E depois a gente esteja à vontade aí para a gente. E eu vou pedir para o nosso Soriano falar um pouquinho dessas mídias alternativas, fazer um pequeno apanhado, né, do que vem a ser isso, do que vamos discutir aqui hoje. Olha, e são muito importantes que elas estão nas comunidades, elas estão nos sindicatos, nas associações de classe, porque tem assuntos específicos que não dá para mídia chamada grande mídia cobrir tudo. Até porque nós achamos que a mídia alternativa é importante para nós termos... Eu queria que você falasse um pouquinho do canal Cidadania, que também é muito importante. O Soriano vai explicar para você um pouquinho desse assunto. Olha, isso é fundamental para a gente ter realmente a nossa voz como mídia alternativa, ou mídia independente, ou mídia realmente livre, porque a nossa TV comunitária ela só pode ser acessada através de seu televisor em casa, por exemplo, se você tiver pagar a NET, for então um inscrito lá. E, no entanto, as outras TVs, você pode ligar perfeitamente. Então, o que foi feito? Já há cerca de 8 anos nós estamos esperando isso, e, por enquanto, no Brasil, nós só temos uma que funciona em Salvador, desse canal da Cidadania. Nós somos TV comunitária. Agora, a gente pleiteia que seja comunitária e também tem acesso pelo canal da Cidadania, que ela é o seguinte, em torno de 5.500 municípios que o Brasil tem, cada município desse teria 2 canais, e prioritariamente aqueles que já estão estabelecidos como canal comunitário, poderia ter também, ser retransmitido nesse canal. Então, isso é de fundamental importância. Já tem o decreto, falta agora o presidente Lula, e queremos, Lula, você está nos devendo essa promessa aí, já desde o seu primeiro governo, que é de fazer o edital para a gente se inscrever e começar também a ter voz e imagem como as demais têm, né? De forma gratuita. Com certeza, chegaremos lá, se Deus quiser, né? Agora, Soriano, eu não poderia jamais deixar de registrar aqui essa maravilha, Ecos Libertários, do nosso querido Soriano. Ele fez o lançamento desse livro tem bem pouco tempo, e ele vai falar um pouquinho sobre sobre o conteúdo, né? É um livro bem bacana, gente. Vocês têm que... Aliás, Soriano, quero que você fale também aonde a gente pode adquirir esse livro. Olha, em primeiro lugar, Ecos Libertários, esse é o primeiro volume que eu pretendo que seja uma coletânea. São entrevistas que a gente faz, como essa que você está aqui fazendo, Cissa, em que a gente, não satisfeito só com imagem e som, a gente também passa para o papel, né? Em forma de... Pronto, gente. Se alguém se interessar, é só procurar a editora Inverta, não é isso? E adquirir o livro
do Soriano, que é bem interessante, vale bem a pena você adquirir. Soriano, muito obrigada pela sua atenção. Tudo bem, Adilson? Tudo bom, Cissa, boa noite. Obrigado aqui. Espero que seja brilhantemente mesmo, assim, mas eu conto também com o pessoal que veio prestigiar também o debate. A gente está fazendo esse ciclo, né, de palestras sobre mídia desde o início do ano, dentro do ciclo do Brasil em Jogo, aqui na Casa Cultural. E a gente traz um debate, né, sobre vários aspectos aí relacionados à comunicação, à mídia e às políticas também que sustentam esse setor. Então, o debate de hoje vai ser sobre mídia alternativa nacional, e é muito importante a gente trazer a discussão do Canal da Cidadania, das rádios comunitárias, da TV comunitária, os modelos de TV por assinatura também, e a perspectiva das organizações de comunicação para além dos territórios, né, que se constroem em nível nacional, pelo menos se relacionam com a dimensão nacional. Nós teremos também como mediadora a Eula Cabral. Daqui a pouquinho ela também vai atuar aqui na palestra. Adilson, você quer deixar alguma rede social, algum telefone, para quem quiser entrar em contato com você? Então, eu estou no Instagram, @CabralRJ, @CabralRJ, tudo junto, né? E de vez em quando eu posto lá questões sobre comunicação comunitária, política de comunicação, e também a partir do programa de pós-graduação em mídia cotidiano, do qual eu faço parte, coordeno atualmente, e então a gente traz umas discussões relacionadas aos temas de pesquisa também que a gente aborda. Perfeito. Então é isso, gente. Nós voltamos com muito mais. Espero que você goste, vai gostar imensamente da palestra que aqui será feita daqui a pouquinho. Até já. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 27 de agosto, né, de 2024, nós estamos realizando aqui o 5º evento da 3ª edição do ciclo Brasil em Jogo, que promove neste ano 8 encontros e debates sobre mídia e comunicação, aqui na Casa Cultural. Esse ciclo aí de palestras é uma realização da Casa Cultural e dos grupos de pesquisa EMERGE, que é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência, que é ali registrado pelo CNPq e também autenticado, né, pela Universidade Federal Fluminense e pelo Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, que também é registrado pelo CNPq e autenticado ali pela Casa de Rui Barbosa. E para analisar esse tema, mídia alternativa nacional, iniciativas em debate, tem como palestrantes Adilson Cabral, que é o coordenador do EMERGE, e Francisco Soriano, que é diretor ali da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E como mediadora e debatedora, Eula Cabral. Bom, muito obrigada aos dois por estarem aqui conosco, participar deste evento. Realmente é um privilégio tê-los aqui conosco. E eu sou Eula Cabral, eu sou coordenadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, que fica ali na Casa de Rui Barbosa. Eu sou doutora e mestre em comunicação. Então, essa questão do cenário midiático, a gente não pode esquecer que a gente vive num momento de concentração de um controle da nossa mídia pelos grandes conglomerados. Mas qual é a alternativa? O que nós, como sociedade, podemos fazer? Então, para entender melhor o tema de hoje, como nós falamos para vocês, que é mídia alternativa nacional, nós vamos ouvir tanto o professor Adilson Cabral, quanto o professor, na verdade, o nosso diretor e escritor também, Francisco Soriano, ali da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Então, vamos ouvir primeiro o professor Adilson Cabral. Obrigado, Eula. Boa noite, todos e todas. Boa noite mais uma vez aí o pessoal da Casa Cultural, na figura da querida Marcela. Soriano, meu colega aí de longas lutas aí, mais uma vez juntos num debate bom. E a gente trazer uma discussão assim que é fundamental no sentido do momento que a gente está colocado hoje em relação ao desenvolvimento das mídias, né? Que é esse de
entrecruzamento de uma mídia tradicional com a qual a gente, em torno da qual, a partir da qual a gente se formou como profissional, como também militante, né, de uma certa área, de uma certa crítica em relação ao modo como a mídia se estruturou, né, como uma indústria cultural dentro do capital, e uma mídia que emerge a partir de plataformas digitais, né, que também tem os seus próprios conglomerados digitais, que também tem o seu processo todo de dominação, colonização, em torno de uma forma muito mais perversa, né, relacionada aos conteúdos, relacionados ao modo de como nos colocamos como usuários, né? E quando a gente fala alternativa, a gente está falando dentro de uma perspectiva de enfrentamento, uma perspectiva de contraposição, né? Essa mídia que se estrutura, que se impõe para a gente como indústria, tanto a mídia tradicional da radiodifusão, da rádio, da TV, como a mídia, digamos, digital, das plataformas digitais, do Google, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp mesmo, né? Do TikTok, etc. Então, a gente, quando fala em alternativa, a gente fala na possibilidade, na compreensão de uma construção contrária ao modo de como elas se estruturam do ponto de vista industrial, do ponto de vista de uma abrangência territorial que pasteuriza conteúdo, que pasteuriza a relação das pessoas umas com as outras, que concentra determinados conteúdos em torno de territórios específicos, né? Rio, São Paulo, em relação ao restante do Brasil, grandes cidades que são centros mundiais, cosmopolitas, em relação à diversidade regional, às diversidades regionais em todo o mundo, né? Então a gente está falando de mídia alternativa nesse sentido, a capacidade da gente, como sociedade, de se apropriar das tecnologias de comunicação, então uma apropriação social, coletiva, construída coletivamente, em contraponto a esse modo hegemônico, né, portanto, de construção de um projeto de poder que se impõe para o conjunto da sociedade para fazer essa mídia que a gente conhece, tal qual a gente conhece, e a partir da qual, com a qual também a gente aprende, né? A gente aprende nos cursos de comunicação a entender essa mídia e a fazer essa mídia, né? Se formam profissionais para lidar com essa própria mídia. Então, a discussão das políticas de comunicação que vislumbram mundos possíveis em relação a esse setor, a essa atividade comunicacional, elas se colocam como enfrentamento a esse fazer e esse pensar da mídia, como se coloca aí. Dentro disso, aí a gente entra no tema do debate. Então, assim, isso daqui é meio que para entender os conceitos, né, fundamentais, porque o tema do debate é pensar essa alternativa, que geralmente é localizada, geralmente está relacionada a um bairro, a um território, né, circunscrito, restrito, no alcance de um conjunto de moradores dentro de um espaço físico delimitado, ou de identidades em relação a uma mídia relacionada a uma população negra, de mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, etc. Mas pensar essa alternativa construída numa perspectiva, podemos dizer, contra-hegemônica, né, ao modelo, né, consolidado industrialmente, e a gente pensar a possibilidade dessa construção alternativa em modo nacional. Mas aí, falando de mundo real, quem primeiro ensaiou, organizou a possibilidade de construir uma abrangência dessa foi o Brasil de Fato. Né? O Brasil de Fato, um jornal vinculado ao MST, Movimento Sem Terra e outras organizações também populares, né? Começou a fazer em determinados centros, capitais, também em cidades menores,
né, jornais com uma certa abrangência e também, não sucursais exatamente, mas modelos próprios, edições próprias em nível local de cidade, com uma tiragem, né, significativa, e aí indo para a internet conseguem meio que trabalhar um portal, um site que se fale do nacional, mas que também fale das regionalidades em rede, né, se encontrando e, né, interagindo em relação às suas notícias, né, em relação aos acontecimentos que compreendem como relevantes. Dentro dessa lógica, dessa articulação, a gente tem na área da TV, o Soriano com certeza conhece, Central do Brasil, que é um programa também articulado nacionalmente, é um programa jornalístico que é colocado na web, e aí a gente tem um problema na web, quer dizer, você ter um programa com caráter popular sindical, de abrangência nacional, e que aí precisa meio que brigar com a lógica algorítmica trabalhada pelas plataformas digitais, né? Então existe uma certa restrição em relação a determinadas demandas, produções que são trabalhadas aí. Tem uma coisa, bom, vou deixar isso que eu coloquei agora para o final, mas tipo, você tem outras experiências, se você lembrar Mídia Ninja, TV Fórum, GGN, etc. Existe aquilo que a gente chama de blogosfera ou mídiasfera progressista, né, nesse campo, que trabalha agora ICL também, inclusive o ICL, ele volta e meia vem, que é Instituto Conhecimento Liberta, né, muito interessante o nome, mas eles vêm trabalhando com indicadores assim, de referência de audiência, né, de público que assiste às lives e tal, e meio que furando a bolha dessa coisa do alternativo como nanico, né? Então é uma perspectiva e uma expectativa, né, de construção aí de um caminho a ser trabalhado na forma como eles vêm desenvolvendo seus conteúdos. Mas tem uma iniciativa, e aí não é em relação à internet, é em relação à TV por assinatura, que é bem interessante, e aí também antecipando a questão das leis, né, a gente tem em relação à TV, inicialmente uma lei de TV a cabo, ela é anterior até à lei de radiodifusão comunitária, ela é de 95, né? E na lei de TV a cabo, ela definiu que existiria um canal básico de utilização gratuita, entre outros canais, mas esse é o que nos interessa, que é o canal comunitário, de onde nasce 2 anos depois a TV Comunitária do Rio de Janeiro. Não vou falar mais, que o Soriano é o que tem lugar de fala para desenvolver melhor sobre o canal comunitário. Mas, anos mais tarde, em 2011, veja só, mais de 11 anos, mais de 15 anos depois, surge a Lei de TV por Assinatura, que é um nome feio, oficial, é a Lei do Serviço Condicionado, Serviço de Acesso Condicionado. E ela fagocitou, ela trouxe para dentro de si a Lei de TV a cabo e colocou à disposição a existência também de canal básico de utilização gratuita. Então, repara, nos anos 80 e até anos 70, nos 70 a gente pegava câmera, a gente não, eu era criança, tudo bem, eu fiz aniversário ontem, mas não sou septuagenário e tal, mas os relatos, né, a literatura informa que as pessoas que faziam esses vídeos e, enfim, programações, TVs comunitárias, vídeo popular, pegava a câmera na mão, o videocassete pendurado numa bolsa, né? E faziam as gravações, exibiam em determinados lugares. Essa lógica da TV, essa lógica de expansão de uma produção audiovisual para uma plateia mais ampla, digamos assim, massiva, né? Ela vai aparecer e vai ser ensaiada nos anos 80, desenvolvida nos 90, e aí, né, tentativas e erros, recuos e avanços ao longo das décadas seguintes. Mas, em 2011, se possibilitou essa expansão da TV a cabo para a TV por assinatura, ou seja, todo e qualquer modelo,
não precisa ser net, não precisa ser TV pelo cabo, né? Qualquer modelo de TV por assinatura poderia não, no caso da legislação deveria acomodar o canal comunitário, entre outros canais de utilização gratuita, que teve um outro termo em relação a essa legislação de 2011. Tinha um problema na TV por assinatura, que compreender, porque assim, o cabo é mais fácil, do tipo, existe uma outorga, uma licença para uso numa determinada cidade. A TV por assinatura, como passa a ser satélite, é diferente você definir qual é o limite de um determinado município, começo de outro. Então, existiu um adendo na legislação relacionada às limitações técnicas. E existiu, em função disso, uma compreensão por parte das operadoras da inviabilidade do canal comunitário. E aconteceu uma coisa muito interessante, muito brasileira, né, nesse processo, e o Soriano pode falar mais porque ele acompanhou também, né, que é a ideia de um canal comunitário em nível nacional, que não burlou, assim, ele é a luz, ele é abraçado, acolhido pela lei de 2011, mas a lei de 2011 ela não é pensada para um canal de abrangência nacional, mas foi um acordo da Associação Brasileira de Canais Comunitários com a Ancine, que viabilizou a possibilidade de um canal de abrangência nacional, que já está operando na Oi, está operando na Sky, se eu não me engano é canal 27, chamado Com Brasil. Então, a gente falando hoje de mídia alternativa nacional, a gente vai ouvir agora o Francisco Soriano, né, que ele é diretor lá da TV comunitária aqui do Rio de Janeiro, que vai falar também, principalmente, da nossa TV comunitária. Como é que ela se coloca como essa mídia nacional alternativa? Soriano. Muito obrigado. Muito obrigado a Adilson por ter feito esse convite aqui para a gente também participar desse debate. Eu faço questão de fazer alguma distinção entre as pessoas que estão presentes nesse fórum qualificado, algumas, inclusive, também da direção colegiada da TV comunitária. Saudando aqui, em princípio, já o Adilson, que também faz parte da colegiada, né, da direção colegiada. Nós estamos presentes aqui a ex-diretora, né, a Sueli Ema, que, por favor, Sueli Ema, dá um tchauzinho aí para a gente. A Sueli Ema também está representando aqui o mandato do deputado federal Raymond, que também prestigia muito as mídias alternativas, e da parte também de um pessoal muito bacana, muito distinto, de seríssimos, de luta aqui, representando o jornal Inverta, que eu peço que levante também a nossa companheira. E também a nossa própria Cissa, que está aqui fazendo um trabalho de reportagem, agora cobrindo. Por favor, Cissa. E quero também cumprimentar todos os cavaleiros presentes, a figura do meu filho, que está aqui também. Afinal de contas, um pouquinho de... o nome da companheira Georgina. Então, a TV comunitária era um sonho quando surgiu a primeira palestra que vai ser criada a Lei do Cabo, para eles poderem rasgar aqui as nossas calçadas, botando os fios. A gente conseguiu um canalzinho que era a TV comunitária do Rio de Janeiro, a Lei do Cabo, que citou aqui também o professor Adilson. E foi uma coisa maravilhosa. No começo a gente funcionava emprestado ali no centro, no sindicato, ali onde fica a Universidade ali Federal. Estácio. Eu comprei. Era preto e branco, a gente tinha aquelas TVs que não eram ainda digitais, uma imagem era preto e branco.
E foi assim que a gente foi crescendo. Hoje está 24 horas no ar. Nós temos, a hora que vocês estão assistindo aquela TV, tem 40 mil cariocas assistindo, a capital política do Brasil. A gente come o pão que o diabo amassou para manter aquilo de pé. A gente paga para ser diretor. E por que hoje de diretoria colegiada? Quando houve o golpe que derrubou a presidente Dilma e que depois outro golpe que levou à prisão Lula, que estava literalmente eleito, depois outro golpe que foi o arranjo para fazer Bolsonaro presidente, porque era o único que podia fazer o jogo totalmente sujo, e era para valer. E veio para poder, se pudesse, fuzilar 40 mil petistas ou esquerdistas. Então, o que a gente fez? A TV agora vai ser colegiada. Se tiver de prender a gente, vai ter que prender 40 pessoas. Então, isso é dialética, né? A gente sobreviveu à ditadura, a gente conseguiu, através dos nossos manifestos, por obrigação, tiveram que ler, mas mesmo na ditadura a gente tinha lá o PIF-PAF, o Pasquim, muita gente foi presa em função disso. Então, ninguém consegue, por mais ditador que seja, calar a nossa voz, contanto que a gente seja realmente revolucionário. Revolucionário é você ser radical, é você não querer resolver os problemas pela rama, e sim pela raiz. Então, essa palavra revolução, ela é no sentido da ciência, ela é no sentido da nossa força interior, ela é no sentido social. Então, são ecos libertários. Eu gosto muito dessa palavra libertário. Eu fiquei meio triste porque o picareta lá da Argentina está usando esse nome também. Mas, dito isso, eu quero só falar que a TV comunitária, ela tem sede própria, e é importante a gente dar os créditos. O Ulisses Riedel, ex-senador, comprou uma sede, nos doou. Nós temos um equipamento que vai funcionar a cores. Nós temos, eu diria que pelo menos um pilotão de elite que está lá na nossa diretoria. A gente tem, como não pode pagar nenhum funcionário, a gente está muito robotizado. Então, a indústria dos fake news, então, eles são muito vivos. Eles inventaram os algoritmos, eles inventaram como noticiar para muito mais, no universo maior, as notícias falaciosas, né? Ou então, não noticiar, ou então, desnoticiar, porque na parte de informações, isso é teoria militar. A gente tem informação, contra-informação, informe e desinformação. Acabei de ver passou por aqui uma coluna de guerrilheiros. A população tem que estar ensinada a dizer, não, eles foi para o norte, não foi para o sul. Isso, gente, estou falando de 1970. Fiquem tranquilos que eu não estou ensinando a fazer guerrilha, não. Até porque não precisamos, nós somos num Estado democrático, a gente quer aperfeiçoar. O que a gente quer, então, é a democratização dos meios de comunicação, porque não pode haver um país democrático sem uma imprensa independente e livre e acessível a todos, não só para ler, como para também colocar suas informações. Ser emissor e também irradiador daquilo, do que se tem. Bom, eu acho que quantos minutos eu estou? Sim, está faltando 5. Tá sim. Eu queria, então, aqui abordar outros temas. Eu só não gosto de ler porque a gente termina um pouco cansativo para quem nos assiste. Canal digital e aberta, como falou o professor, é fundamental. Nós temos a parte das fake news. Eu quero depois falar que eu sou otimista. Acho que todos que estão aqui são otimistas, senão não estaria aqui, né? A luta por sobreviver, efetivamente, nós temos aqui que é muito difícil enfrentar as pedras colocadas no caminho por essas mesmas elites, que são excludentes
e sentem pavor, um medo terrível da democratização da mídia, por constituir, sem dúvida, uma ferramenta indispensável para a libertação dos povos. Alguns canais comunitários, isso é importante a gente denunciar aqui, fecharam por falta de recursos. Outros foram comercializados por direções oportunistas ou desonestas e perderam sua função comunitária. A força dos oligopólios é avassaladora. O capital sabe do poder estratégico, do controle da informação, não raro apropriando-se do nosso discurso ou desonestas e perderam do nosso discurso e invertendo significados. Olha, para ilustrar, eu vou ler o próximo capítulo também. Noticiando não a verdade do fato, mas a versão do fato, mais conveniente, sem direito ao contraditório. Lembrando que a grande mídia também seleciona quais atos e fatos não devem ser divulgados. Funções que o grande capital destina para suas agências de notícias no mundo capitalista. Razão para termos nossas próprias agências de notícias. O Vitor Gianotti, do Núcleo Piratininga, ele disse: vocês são bobos, vocês estão felizes porque a Globo está anunciando a greve de vocês? Espere daqui a 2 dias, porque o capitalismo é vivíssimo. Quando estoura uma greve, eles às vezes até gostam daquela greve, porque eu estou com meus estoques muito cheios. 3 dias aí, uma semana sem os planetas aí produzirem, até que é bom para a gente resolver um problema aqui de espaço. Depois, quando a gente toca que essa greve é contra o sistema, é contra as estruturas, aí o pau come. Aí vai dizer que você é um criminoso, que você está pegando o gás e jogando leite fora. Eles vão fazer o trabalho exatamente de te desmoralizar e, sobretudo, começam as prisões. Então, aí não tem mídia para dizer que eu estou preso, que eu estou sendo torturado e que a minha família toda também está, meu salário está suspenso, tem gente demitida. Então, se você não tiver para responder como foi em 54, que Getúlio caiu, não tinha mídia para fazer frente, como você falou. 64, mesma coisa. 2016, e a gente não tinha. A Globo chamava o pessoal para os movimentos de hoje, eles sabem fazer também mobilizações, eles sabem fazer também provocar aquilo que a gente chama a ingovernabilidade. E fica a nossa mensagem: crie rádios webs, TVs webs, não deixa de fazer cartas para jornais. Mesmo na grande mídia, a gente tem que fazer o papel de cupim, entendeu? O cupim vai para o telhado e ali a gente também manda nossas mensagens. Na época da ditadura, os nossos jornalistas heróicos, eles botavam na crônica esportiva o jogo do Flamengo, Botafogo, e Hélio Pellegrini foi preso, aí, bem pequenininho, e de bravo o censor. Então, em teatro a gente aprende, há muitas maneiras de você dizer não. Na hora que a gente fazia os ensaios perante o censor, a gente falava de um jeito, na hora de outro, não, eu não sou. Então, muitas maneiras de você dizer o sim, você está entendendo? Então, há muitas maneiras de você transcender. Então, o nosso querido Boff, Leonardo Boff, ele fala que até no Cadafausto você tem uma maneira de fazer uma careta, de dar uma banana para o seu carrasco e de mandar uma mensagem para o seu tirano, que a luta continua, como disse Che Guevara, nós vamos vencer, porque um revolucionário vale por 200 mercenários. Muito obrigado. Meu nome é Sueli Ema Franco. Eu vim a convite do nosso amigo Francisco Soriano, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Então, eu queria dizer o seguinte, assim, a importância, né, como eu disse, dos canais, né, comunitários
para que a gente tenha espaço, a sociedade tenha espaço para debater seus temas. Aí me ocorreu também dizer o seguinte, certa vez um amigo que é fiscal aqui da Prefeitura do Rio, ele estava lembrando, e não só lembrando, mas emitiu um documento dizendo assim, o quanto, o tanto, né, de milhões que a Rede Globo deixa de recolher do imposto sobre serviços. Então, em prejuízo para os cofres da Prefeitura e também prejuízo para o próprio cidadão. Então, é importante também lembrar que, sobre o governo, né, paira assim, um lobby muito intenso, né, que dificulta muitas vezes as ações que precisam ser tomadas num país como o nosso. Aí eu queria lembrar que, assim, eu ia perguntar para os senhores sobre o Plano Nacional de Outorgas, porque eu tenho aqui, na pesquisa que eu fiz, que esse governo atual, que é um governo de coalizão, né, ele emitiu no final do ano passado, 23, um Plano Nacional de Outorgas. E esse plano ele tem o objetivo exatamente de ampliar o acesso das outorgas às rádios comunitárias no país inteiro. Isso já está em curso, né? Essas outorgas estão sendo oferecidas, né? Os processos estão em aberto, circulando. Então, de fato, existe sim uma intenção e um compromisso, né, de ampliar a comunicação comunitária no país. Né? Isso existe, os programas são feitos. O Canal da Cidadania foi lembrado aqui, que é uma iniciativa extremamente importante. Agora, as iniciativas federais, elas precisam também do compromisso dos estados e municípios. Todos, mesa, pessoal. Meu nome é Vinícius Gondra, eu sou bolsista da Casa PCC, da Fundação Casa Rui Barbosa, orientando da Ilda, sou aluno de Direito da Unirio também. E, bem, ouvindo as considerações dos dois sobre o tema da mídia alternativa, né? Primeiro, ouvindo o Adilson falando de indústria, só me lembrou da indústria cultural, né? Que ela enxerga como mercadoria a informação e a cultura, e realmente, se a gente enxerga esse conceito de indústria cultural, um oligopólio presente no meio comunicacional brasileiro, né? E esse meio comunicacional que decide o que é a notícia e o que é a não notícia, como o Francisco falou nos últimos 5 minutos dele, ele decide o que vai estar nos holofotes e o que não vai ser espalhado. E a gente vê isso é realmente um agravante quando esses oligopólios estão presentes em 90% do cenário nacional brasileiro e eles reproduzem o mesmo conteúdo, 90% do mesmo conteúdo é reproduzido. Levando esse contexto e também compreendendo o contexto político atual de eleições, período eleitoral, eu tenho 3 questõezinhas assim, rápidas. O quão importantes são as mídias alternativas, em particular as iniciativas comunitárias, na conscientização política do nicho que atinge, o quão importante é trazer esse contraponto da mídia hegemônica, né? Essa não notícia que eles escolhem não transmitir. A outra questão, quais são os desafios dessas mídias, ao tentar abordar temas políticos sensíveis em regiões com forte controle ou censura midiática? E, por último, quão suscetíveis são essas mídias a virarem alvos de inverdades, de fake news, perseguições políticas e o que é feito contra essas fake news que podem vir a atingir essas mídias alternativas. Né? É isso. Obrigado. Maravilha. Obrigada, Vinícius. Última pergunta aqui dessa primeira rodada, quem quer fazer? Bom, boa noite, meu nome é Vitor, eu sou também estou também na condição de pesquisador bolsista junto ao IPCC, da professora Eula, e tentarei ser breve, ainda que seja difícil, mas... Em primeiro lugar, é desnecessário reafirmar a validade do debate e a qualidade das falas apresentadas, evidentemente. Na minha mais completa ignorância, eu gostaria, por gentileza, de perguntar ao Adilson, no que concerne às inviabilidades legais / técnicas que você menciona com relação aos watts, à distância, à separação de uma rádio contra outra, enfim... É uma pergunta quase que enciclopédica, no sentido de que se você poderia comentar um pouquinho mais das razões históricas que talvez motivaram lá atrás a fundação, a instalação, a outorga
dessas leis, né? Em algum momento isso foi pensado e eu fiquei curioso para saber em que momento histórico e por que isso se consolidou, né? As razões históricas da limitação ou da existência? Lá atrás, como que o debate começa e por que chegamos a esses efetivos limites? Eu fiquei, sinceramente, curioso, não é da minha área de atuação, portanto, gostaria de uma fala um pouco mais, enfim, desenvolvida, se possível. Com relação ao nosso caro Francisco, apenas compartilhando um comentário, uma ideia, não tem como a gente não pensar em Gramsci e os seus cadernos do cárcere diante das falas que o senhor coloca aqui para a gente, né? E que não nos esqueçamos nunca que não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. Portanto, é apenas um compartilhamento de inquietação inevitável diante das suas palavras. E, por fim, deixo para os dois convidados uma questão talvez um pouco não tanto ortodoxa, mas tendo em vista tudo que a gente experienciou nos últimos anos, considerando uma série de discursos que circularam, sobretudo, em ambientes daquilo que poderíamos chamar de uma certa direita brasileira contemporânea. Me refiro especificamente à narrativa de superação da grande mídia, que, em grande medida, motivou, né, grupos, atores, enfim, personagens da nossa política, a atacarem a própria mídia tradicional. Então, perceba, nós estamos aqui falando hoje estamos aqui tentando pensar no que diz respeito a uma mídia alternativa, mas mesmo a tradicional, ela foi, digamos, não vou dizer ressignificada, mas a postura que um certo setor da população brasileira adotou diante da mídia tradicional teve alguns desdobramentos, digamos, no mínimo questionáveis, né? Então, me pergunto em que medida uma certa narrativa de superação da grande mídia ela pode ser apropriada por setores, para dizer o mínimo, não tão progressistas. Então, com isso eu encerro a minha fala e agradeço novamente aos presentes. Obrigada. Então, temos aqui 3 perguntas, na verdade, 3 grandes temas para eles responderem, né? Questão do Plano Nacional de Outorga, só relembrando aí a questão de compromisso do Estado e também, né, fazendo a relação com a legislação, que eu acho que é fundamental, né? A questão aí da importância, né, dessa mídia comunitária, né, em relação a esse contraponto que a gente vê aí nos grandes conglomerados, quais são os desafios, né? E quando se coloca ali como alvo de fake news, o que pode ser feito e como é que é feita essa reação também. E também da questão de, que o Vitor até colocou, da questão dos limites, né, que foram colocados para as rádios comunitárias, fazer até resgatar um pouco desse histórico, né, e por que foi colocado esses limites, que eu acho que é fundamental até para o pessoal entender mais até um pouquinho. E a questão de como é que a gente se apropriar, né, desse discurso de grande mídia por outros grupos, né? E aí eu nem coloco de tentar se apropriar, de ser, ou das intrigas que aconteceram, né, na política anterior, dos grupos, é uma outra história, né? A gente acompanhou muito, mas a questão, na verdade, de como trabalhar com estratégias desses grandes conglomerados, trazendo essas estratégias para a mídia alternativa. Então, quem quer começar? O Plano Nacional de Outorga, o que vinha sendo também o pessoal, assim, servidor de carreira do Ministério das Comunicações, que sobreviveu a todo esse desmonte e tal, eles trabalham na perspectiva de uma possibilidade, de uma expansão, né, vislumbrar a expansão dentro da legislação existente. Então, assim, outorga de uma concessão de 25 watts dentro de 1 quilômetro de raio, alcance, não distante, menos que 4 quilômetros de raio uma da outra, não menos que... com todas as limitações da rádio comunitária, embora seja outorga. Então, a comparação com a América Latina, mas também com países africanos, ela é bizarra, assim, 25 watts é muito restritivo e teria que ter uma vontade política de enfrentar esse debate em relação
a uma reformulação da legislação de radiodifusão comunitária e incorporar também não só a radiodifusão comunitária de sons, mas também incorporar de sons e imagens, ou seja, trazer a TV comunitária não só para o decreto de TV digital, mas para uma futura lei de radiodifusão comunitária e pensar a respectiva potência, né, alcance dessa lei, dessa TV comunitária regulamentada. Então, a questão dos estados e municípios entra em relação, por exemplo, à sustentabilidade, que eu havia falado sobre verba governamental de publicidade do estado, do município, né, na viabilidade da existência dessas iniciativas nos territórios. Aí sim a gente tem complemento. A gente está falando também, traz embutido um pacote de princípios e valores que se contrapõem à lógica da direita. Assim, às vezes a gente não deixa claro, parece que a alternativa é um conceito híbrido e tal, mas não, é alternativo dentro de uma construção que é plural. A direita não vai querer ser plural. Plural até pode ser, mas plural no sentido de otimização, apropriação dos espaços, nem tanto, porque vai ter uma hierarquia muito bem definida. Diversificada, aí ferrou. Né? Equânime, equivaler às diferenças, não vai conseguir. Né? Então, a construção dialógica, participativa, plural, é uma série de valores que constituem uma lógica que assim, não é a questão do esquerda, né? É a questão da solidariedade, a questão da inclusão, a questão do pertencimento, a questão do fazer junto. Né? E aí a gente, claro que existe, assim como liberdade de expressão, assim como democracia, assim como vários outros conceitos que são caros à lógica democrática, né? A direita ela procura se apropriar da sua forma, ressimbolizar, ressignificar e disputar espaço, disputar narrativa, né? Como o Soriano bem lembrou. Né? Mas, assim, a construção dessa lógica alternativa é justamente compreender, e por isso a ideia de regulamentar no sentido de formular política pública para compreender a comunicação como direito humano. É um enquadramento que não tem divisão possível. Né? E cada vez mais a gente está vendo emergir, para além da questão do direito humano, o enquadramento em torno de justiça social, justiça ambiental, climática, etc. Mas no nosso campo que interessa aqui, justiça também é comunicacional no sentido da efetivação desses valores em relação a esse modo de pensar, fazer e viabilizar uma mídia que é a alternativa que a gente quer, deseja, precisa e faz acontecer. Maravilha. Soriano. Então, eu quero agradecer as perguntas, porque levantou aqui uma questão que a gente precisa interligar com fake news. É a situação do lawfare. Por exemplo, está na cabeça de todos nós como foi o Instituto da Lava Jato, alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil, que refletiu no Peru. Na verdade, era toda uma trama ungida para exatamente arrebentar com a economia brasileira, ou seja, fazer a economia gritar. Assim que o Henry Kissinger, quando queria derrubar qualquer governo, falava: é só fazer a economia gritar, joga uma inflação nesse país. E o que houve com relação à Lava Jato é tipo do lawfare, né? Então, um juiz que não era um juiz natural, não tinha de maneira nenhuma competência jurídica para levar de onde estivesse uma pessoa que ele quisesse prender, tá? No Maranhão, no Rio Grande do Sul, ele trazia para Curitiba. Isso foi exatamente a mesma receituário que usaram na República do Galeão. Foi a facada, a fakeada, né? Então, o lawfare é uma coisa muito séria, porque poder não é só o executivo. Governo
judiciário, legislativo, e a gente sabe a situação do Centrão. Então, navegar é preciso. A gente para fazer uma análise se Lula está vacilão, se Lula está muito valente, você tem que levar em conta que isso é um jogo de xadrez. Muitas vezes, por que você não toma espião? Porque espião está envenenado. O senhor toma espião, você vai colocar sua dama numa situação de perigo em que ela logo vai ser também capturada. Então, é alguma coisa quântica, é a teoria da relatividade. Então, em certas situações, um peão vale mais do que a dama. Então, política é a maior das artes. Então, quando o colega falou aqui da situação, como responder, a gente tem que ficar muito atento, e eu já me sinto contemplado com o que o meu companheiro aqui falou, o Adilson, que a gente, ao fazer uma análise, e uma análise marxista tem que ser profunda. Essa é a diferença de uma análise que a gente chama de lógica formal, aristotélica, a gente chama também de metafísica, né? Aqui não tem explicação, é coisa de Deus. Depois vem a lógica dialética, que vai mais profundo, e eu ainda diria, a la Frei Beto, que existe uma lógica muito maior, profunda e muito mais exatamente dinâmica. Eu dizia aqui como é que era, meu Deus, a lógica do santo. O santo, você termina com o seu namorado, fez uma sujeira para o seu companheiro, depois vocês tornam a perdoar. É a lógica do perdão, é a lógica da compaixão. E a gente tem que ter compaixão. E todos os companheiros que foram torturados e que falaram, gente, bota Montezuma ali na coisa. Ele falou, deu a prata para os espanhóis. Então, não é ele que está ali. Então, a gente tem que ver em cada situação como é que foi, como é que eles encurralaram a Dilma, como é que eles encurralaram o Lula. E eles são, efetivamente, você está aqui com 3 guarda-roupa. Eu não vou deixar me ser preso, eles carregam você. Então, não tem essa história de você dar uma de que morre e não sai. Olha, na guerrilha do Araguaia, a orientação do Amazonas, você só pode se deixar ser preso se estiver obrando. Veja você. O Hitler falou assim, não recuaremos um palmo do nosso Wehrmacht aqui dentro da Rússia. Recuou e perdeu 2/3 da Rússia. Então, a gente tem que saber, como diz Mao Tse-tung, quando o inimigo ataca, a gente recua. Quando o inimigo recua, a gente ataca. Quando ele para, a gente fustiga. Eu falo, nós estamos fustigando, mas agora nós temos que não só fustigar, arranjar uma maneira de tomar o poder, de termos a nossa mídia para responder. Nós não queremos destruir as mídias hegemônicas, nós queremos que tenha as mesmas condições. Nós queremos, quando a gente fala em igualdade, as mesmas oportunidades que o branco teve em 500 anos, que o negro também tem, que a mulher tenha, né? Que o índio tenha também. Então, nós somos extremamente preocupados na nossa ética em assegurar a democracia. Democracia é isso, igualdade de direitos. Deixa eu falar mais um pouquinho do juiz Moro. O juiz Moro, todo mundo sabe a situação que ele foi declarado oficialmente como juiz parcial. Isso é o maior pejorativo que você pode usar para um juiz. É a mesma coisa que quer dizer que um militar se deixou ser preso com a arma na cintura. Isso é um absurdo. E Bolsonaro deixou, né? Ele foi assaltado aqui, levaram a arma dele. O Centrão, a hora que eles quiserem, eles têm uma tal força, que do mesmo jeito que tiraram a Dilma, do mesmo jeito que eles tiraram o Bolsonaro. O Bolsonaro já, depois de 6 meses, ele não tinha um orçamento, não era mais presidente da República, era figura de decoração. Ele podia, lá nos contrapontos dele, fazer as besteiras dele, o cercadinho, mas era uma figura assim, de gozação. Então, agora, o bolsonarismo existe, o fascismo existe. O Hitler morreu, mas o Hitler, eu acho que está vivo na medida que a gente vê o que os Estados Unidos fazem no mundo.
acobertam também o que o Estado de Israel, dito por um judeu, que é o meu irmão Altman, está fazendo no genocídio lá em Gaza. Da mesma forma, a gente vê o controle que eles têm absoluto da mídia, como na época da ditadura. Nenhum jornal poderia falar o nome de Helder Câmara, que era, na verdade, uma espécie de... Era um embaixador do Vaticano aqui, os cardeais, não podia falar o nome dele. Mataram o principal assessor dele, que era o Padre Henrique, cortando a garganta, depois de torturado. E nenhuma linha na imprensa. Nós não matamos, nós não torturamos, nós não prendemos, não existe nada disso. Então, deixa eu defender um pouquinho o que foi nosso movimento. Se não fosse a luta armada, que pegou esses embaixadores, e eu acho que nós erramos em muitas situações, nunca nós íamos denunciar como estava lá fora. Foram 15 prisioneiros políticos, que muitos deles bons em comunicação, que denunciaram o que estava havendo aqui. Depois, 120 trocados pelo embaixador alemão. Depois, o embaixador suíço. Depois, o cônsul japonês. Foram essas pessoas que foram lá fora e denunciaram o que estava havendo aqui no Brasil. Denunciaram, não é só com palavras, não, mostrando as marcas, mostrando as hematomas, mostrando os ossos arrebentados. Então, eu acho que tudo é uma conjugação. Nós estávamos, a certa altura, sem mais... Não era mais fato político. O que fizemos, nós imediatamente depusemos as armas, adeus às armas, e estamos agora construindo esse Estado que a gente tem que, efetivamente, muito por onde trabalhar, e principalmente através da democratização das meios de comunicação. Mas nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui, lembrar que estamos aqui, né, na Casa Cultural, temos esses debates que têm realmente esse olhar mais crítico para a gente entender o que está acontecendo realmente no cenário brasileiro. E aqui no caso, tanto o Grupo EMEG quanto o Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, a gente tem como meta poder trocar com vocês, né? Essa questão do cenário de comunicação, né? Entendendo toda essa questão midiática, mas também propondo alternativas, entendendo essas políticas para que a gente realmente possa ter uma mídia mais democrática, porque a democratização da comunicação é fundamental para nós. Então, muito obrigada, Dilson, muito obrigada, Soriano. Sei que vocês gostariam de falar mais um pouquinho, mas o tempo esgotou, então a gente precisa terminar. Obrigada, gente. Boa noite.